Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse encontro online, mas com certeza será um tempo maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Esse é o canal da Igreja de Jesus em São Vicente. Nós sempre pedimos, sempre falamos para vocês, e é um recado de sempre. Dá um like aí, curte o canal, curte esse vídeo, manda para um monte de amigos, irmãos. Está só começando, tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Deixa eu deixar um texto aqui com você. João 8, capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mais do que nunca a igreja precisa falar, viver a verdade. A mentira só se instala onde a verdade se omite, e a igreja tem a verdade, a igreja tem Jesus e precisa cada vez mais falar, pregar, viver na verdade. Que a sua casa, que sua vida seja cheia da verdade do Senhor Jesus, seja cheio de Cristo. Esse é o meu desejo para você nesse dia. Essa é uma palavra que a gente pode abrir aqui esse encontro. Que nossas vidas sejam cheios de Cristo, porque cheios dele estaremos libertos de todo pecado, de toda situação embaraçosa. Vamos juntos nessa noite, juntos cultuar ao Senhor. Aleluia! Não há nada melhor do que estar aos pés do Senhor e fazer como Maria, né? Que escolheu a melhor parte, para estar ali aos pés do Senhor, ouvindo dele, recebendo do Senhor. Amém? Nós podemos fazer isso também. Nos deleitar no Senhor, amém? Não nos importando com as coisas externas, com os problemas, as situações, mas entregando nossos corações ao Senhor, sabendo que Ele é fiel e que Ele vai cuidar de tudo. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer é maior não há. Me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda dou meu ser, sem comparar.
teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, meu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, aleluia. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, somente a ti, Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz sobre a tua vida. Mais uma noite aqui reunidos na presença do Senhor. E nós queremos pedir que nessa noite você traga seu pedido de oração, coloque aí escritinho aí embaixo, que nós como família, como corpo do Senhor, estaremos orando para que Deus venha com cura, venha com manifestação do seu poder sobre a vida de cada um. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, transforma. Nós cremos no seu poder, nós temos fé para isso. Então vamos orar juntos nessa noite como família para que Deus venha com seu bálsamo sobre a vida de cada um, cada irmão, cada pedido de oração, que nessa noite o Senhor venha estar entrando com providência, amém? Põe aí seu pedido aí e vamos orar juntos, amém? Senhor, nós te pedimos, Pai, nessa noite, que o Senhor venha, Pai, com cura na vida de cada um dos irmãos, cada um, Senhor, cada família, Senhor, cada ente querido. Senhor, sabemos que as doenças têm assolado, Senhor, ó Pai, a humanidade, muitos dos nossos irmãos, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que resolve os nossos problemas, é o Deus que está, Senhor, ó Pai, pronto para atender a oração do justo. E sabemos que a oração do justo pode ir muito em efeitos dos teus filhos, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, que nessa noite venha, Senhor, curar as vidas, venha transformar, venha, Senhor, estar no meio de cada casa, de cada lar, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos também agradecer a você que contribui com seus dízimos, com as ofertas. A palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria, com voluntariedade. Então, que você receba a porção dobrada do Senhor na tua vida, na tua casa, uma bênção sacudida, recalcada. Nós queremos orar pela tua vida também, que haja prosperidade no teu lar, que haja prosperidade nas tuas finanças, em todas as coisas você seja bem-aventurado, amém? Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, Pai,
pela vida dos teus filhos que estão cooperando com a tua obra, Senhor, para a manutenção de cada coisa, Senhor, na tua obra, de cada ajuda que o Senhor tem colocado na vida de cada um, com voluntariedade, Senhor, nada forçado. Nós agradecemos ao Senhor pelos teus filhos que estão cooperando com a tua obra, Pai. Obrigado, Senhor, e prospera a vida de cada um. Nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acertam ao eu. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olá, irmãos, uma boa noite a todos. Quero repartir uma palavra da parte de Deus com vocês. O tema desta mensagem são três influências que podem nos afastar da presença de Deus. Três influências que podem nos afastar da presença de Deus. Essa mensagem está no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Nós vamos ler e depois queremos orar antes de nós começarmos a meditar juntos. Diz assim, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esses são os três versículos que falam das três influências que podem nos afastar da presença de Deus. Chega bem juntinho dessa pessoa que está do teu lado. Se você está só na tua casa, com certeza Jesus está com você. Você pode dobrar seu joelho, nós vamos orar
pedir que Deus nos dê revelação e nos conduza nessa mensagem. Senhor, obrigado por esse momento que estamos juntos nesta noite. Queremos entregar esse tempo em Tuas mãos, que toda a centralidade seja na pessoa de Cristo, na Sua vida, na Sua obra, que possamos meditar juntos nesta mensagem de uma forma tranquila, ó Deus, guiada, conduzida pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nos faz mergulhar nos Teus rios, nesta água limpa, nesta água pura, que o Senhor possa estar nos concedendo o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, queremos dar a honra, a glória a Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados irmãos. Quero iniciar aqui falando dessa primeira parte do texto que diz que Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. A morte era uma realidade que eu e você vivíamos no passado. Essa era a nossa história antes de Cristo. Estávamos no mundo, escravizados pelo diabo, distante de Deus. Morte fala de separação. Nós estávamos separados de Deus, vivendo de qualquer forma, dominados pelo diabo, no império das trevas, onde o diabo, que é o príncipe deste século, dominava as nossas vidas, nos levando à escravidão do pecado, vivendo longe e distante de Deus, longe das promessas de Deus. Foi assim que o Senhor nos encontrou no passado. Essa condição que nós estávamos nada mais é do que a consequência da desobediência do primeiro homem e da primeira mulher, que é Adão e Eva, no princípio, quando desobedeceram a Deus ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, receberam como salário do pecado, receberam a morte. Esta morte, na verdade, segundo a palavra de Deus, ela é literalmente uma morte espiritual, e também uma morte física. Você vê aí que temos dois tipos de mortes, né? A morte física e a morte espiritual. Eu, particularmente, creio que a mais terrível, se assim nós podemos dizer, a mais terrível da morte que o homem pode enfrentar é a morte espiritual. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a morte física, ela nos separa deste mundo, nos separa das pessoas deste mundo, mas a morte espiritual, ela pode nos separar eternamente de Deus. Portanto, Deus estabeleceu um limite para o ser humano, para que ele possa decidir com quem ele quer viver a eternidade, ou na eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Então fica aí uma reflexão para mim e para você, porque o limite que Deus estabeleceu para nós é até nós passarmos dessa vida. Quando chegar a morte física para nós, depois de morrermos, essa morte física, já não há mais nenhuma possibilidade de revertermos a situação. Se a pessoa morre sem Cristo, o caminho dela é uma eternidade sem Cristo. Se ela morre com Cristo, ela descansa. A palavra de Deus diz que ela dorme para ressuscitar e viver eternamente com o Senhor. Então é isso que Deus projetou para mim e para você. O propósito de Deus é a vida e não a morte. Deus só projetou a vida para o ser humano. A morte veio por causa da desobediência. Portanto, é importante que eu e você saibamos disso e meditemos nesse texto, nessa mensagem, porque o nosso desejo é vivermos eternamente com Deus. Eu sei que esse é o teu desejo e esse é o meu desejo. Então, para que nós possamos nos guardar, nós precisamos conhecer essas coisas que podem nos afastar de Deus, e assim nós podemos guardar a nossa vida, guardar também a vida dos nossos irmãos, e assim nós podemos nos aproximar mais e mais do Senhor, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Amém, irmãos? Então anota aí 3 influências que podem nos afastar da presença de Deus. A primeira dela está no texto aqui que nós acabamos de ler, que diz assim: Ele nos deu vida estando nós, na verdade ele usa o termo vós, mortos
nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Aí já tem a primeira influência. A primeira influência que pode nos afastar da presença de Deus é justamente o mundo. O mundo pode me afastar ou te afastar da presença de Deus. Mas o mundo que nós estamos dizendo, quando a palavra de Deus fala do mundo, ele não fala do planeta, mas ele fala do sistema desse mundo, da forma de viver deste mundo, das leis deste mundo, criada pelos homens, dos enganos que existem nesse mundo. Então tudo isso nós podemos resumir como mundo, como o sistema deste mundo, que é um sistema falido, porque todos aqueles que vivem no mundo segundo esses sistemas, eles estão afastados de Deus, estão mortos espiritualmente. A palavra de Deus diz que anda segundo o curso deste mundo. É interessante essa declaração, andar segundo o curso deste mundo. Você sabia que o mundo, assim como um rio, ele tem um curso, uma direção que ele caminha fortemente. As águas, elas vão seguindo sempre numa mesma direção, que se chama um curso do rio. Assim também o mundo, ele tem um curso. O curso deste mundo, ele é contrário ao curso do reino de Deus, a direção que o reino de Deus caminha. É uma direção oposta. O mundo caminha na direção da morte, na direção da destruição. Você vê que um rio, ele leva tudo que ele encontra pela frente, ele arrasta com a força da corrente das suas águas. E assim também o mundo, o curso deste mundo, ele arrasta as pessoas, ele leva as pessoas à destruição, à morte. E ao contrário disso, o reino de Deus, ele vem de uma forma oposta, contra essa corrente, contra os princípios do mundo, contra os padrões deste mundo. Tudo aquilo que o mundo determina como algo normal, como algo aceitável, para Deus não é aceitável, não é normal. Nós podemos ver as leis que os homens criam a respeito da família, a respeito do casamento, a respeito de uma vida conjugal, a respeito de uma amizade e a respeito do uso das finanças e assim por diante. Essas coisas corrompidas são as coisas que podem também influenciar a vida de um discípulo que caminha neste mundo. Enquanto estamos nesse mundo, nós vamos deparar com situações desse tipo. Então nós precisamos guardar a nossa vida. Precisamos olhar para Deus, buscar as coisas de Deus, os padrões e princípios que Deus estabeleceu para nós caminharmos nele. Amém, meus irmãos? Então é isso, nós precisamos ter essa compreensão de que o mundo pode influenciar a vida de um discípulo e pode enfraquecer a sua comunhão com Deus, pode tirar essa pessoa da presença de Deus, afastar essa pessoa da presença de Deus. Você percebe que afastando de Deus, o homem entra debaixo do jugo do diabo novamente. E essa forma que nós usamos de falar que afastar de Deus, na verdade é uma morte espiritual que ronda a vida do discípulo. Você sabia que um discípulo pode morrer espiritualmente? E a condição que ele pode se encontrar depois dessa morte é pior do que quando ele estava? Então, por isso é importante nós guardarmos a nossa vida. Interessante que na cartinha de 1 João, no capítulo 2, se não me engano, no versículo 15, por aí, João fala sobre essa influência do mundo. Ele diz assim que o mundo, ele passa e as suas concupiscências também passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele diz assim, que aquele que ama o mundo, ele diz assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele diz: porque o mundo passa, e também as suas concupiscências,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Presta atenção nessa declaração, que ele diz que o mundo passa e também as suas concupiscências, as suas vontades, seus desejos. Às vezes, você vê que nós precisamos tomar cuidado com o pecado, porque o pecado ele causa um certo prazer, um prazer passageiro, coisa momentânea, mas que se nós entrarmos por ele, podemos comprometer toda uma eternidade para a nossa vida. Jesus disse que adianta o homem querer ganhar o mundo se perder a sua alma. Então, portanto, meus amados irmãos, nós precisamos guardar nossas vidas, nos livrar de tudo aquilo que é influência do mundo, não se conformar com este mundo. Paulo disse: não vos conformeis com este mundo. Se a gente se conformar com o mundo, é tomar a forma do mundo, como o mundo pensa a respeito do ser humano, coisas tão absurdas, né, que ferem os padrões de Deus, que são loucura para nós, coisas que nós vemos tão claramente, tão explícita hoje. Saímos nas ruas, nós vemos coisas tão terríveis acontecendo, coisas que chocam o nosso olhar. Essas coisas aí, nós não podemos nos conformar com elas, temos que guardar a nossa vida, permanecer com os princípios que Deus estabeleceu para a família, para a formação da família, para a formação dos filhos, para a criação dos filhos, para a nossa vida diária com Deus. Deus tem nos dado mandamentos que são justos, mandamentos perfeitos, plenos. Não é radicalidade, mas é verdade. Deus nos ama, por isso Ele nos revelou a sua vontade para as nossas vidas. Portanto, guarda deste mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está falando de eternidade. Fazer a vontade de Deus vai nos levar a viver uma eternidade com Cristo. Eu sei que você quer isso e eu também quero. Portanto, vamos nos guardar de toda a atração, de toda a atratividade deste mundo. Essa é a primeira influência que pode nos afastar da presença de Deus. A segunda dela, o mesmo texto, na continuidade do texto, ele diz aqui que nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Presta atenção nesse texto. A primeira influência é o mundo. A segunda influência, ela diz aqui que são espíritos, é príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Vamos usar o termo correto aqui. O próprio diabo e seus demônios pode influenciar uma pessoa a se afastar de Deus. Então, se nós tivéssemos olhos espirituais para contemplar o mundo espiritual, ao olharmos na rua onde nós andamos, vemos tantas pessoas. Se Deus abrisse os nossos olhos para contemplarmos o que está acontecendo no mundo espiritual, nós iríamos ver muitas pessoas carregadas de demônios, influenciadas por demônios, oprimidas por demônios. Segundo o texto aqui diz que esses demônios, eles atuam nos filhos da desobediência, atuam nas pessoas que desobedecem a Deus. E isso podemos também incluir os próprios discípulos, os cristãos. Nós não estamos isentos disso, meus irmãos. Nós também podemos sofrer a influência de espíritos malignos se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos. Esses demônios, eles andam, o texto diz aqui, potestades do ar, espíritos que atuam nos filhos da desobediência. Então você vê que é no ar, que é nas regiões celestiais. Eu me lembrei do texto aqui de Efésios capítulo 6, que fala da armadura de Deus. Diz que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, contra espíritos dominadores deste mundo tenebroso, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra hostes espirituais do mal, da maldade, que opera nos filhos da desobediência. Presta atenção, meus amados irmãos. A desobediência ela abre portas para que o espírito
espírito maligno atua na vida de uma pessoa, até mesmo na vida de um discípulo. Portanto, como está escrito na palavra de Deus, o melhor é obedecer, tomarmos o exemplo de Cristo, que foi obediente até a morte de cruz. E significa que Jesus, ele preferiu morrer na cruz do que desobedecer a Deus. E assim também é a nossa vida diária. E nós muitas das vezes precisamos tomar a nossa cruz, seguirmos os passos de Cristo, abrirmos mão da nossa vontade, sempre que a nossa vontade entrar em conflito com a vontade de Deus. E Deus nos dá o mandamento, Ele nos mostra a verdade, e diante daquela situação que nós estamos vivendo ali, se estiver errado, o melhor é nós corrermos para Cristo, corrermos para a obediência, que isso vai proteger nossa vida, vai fechar qualquer porta, qualquer brecha na nossa vida, que possa dar liberdade para demônios atuar. Então nós precisamos compreender que nossa luta não é contra carne e sangue. Presta atenção nisso, irmãos. Influência de espíritos malignos. Essa influência vem e elas são claríssimas, é nítida compreender, que muitas das vezes nós não conseguimos compreender. Mas cada confusão, cada discórdia, invejas, malícia, brigas, iras, gritaria, tudo isso é influência de espíritos malignos. Quando a gente sai na rua, quantas pessoas a gente vê, às vezes na sarjeta, né, como dizem, né, a história daquela pessoa que está ali, um mendigo que está caído no chão, uma pessoa que tá ali abandonada. Às vezes a gente olha como uma pessoa miserável, mas a verdade ali está cheia de demônios, irmãos. O que levou uma pessoa a chegar naquele ponto foi influências demoníacas. Surgiram nos seus corações, não abriram a vida. Então nós precisamos guardar nossa vida. Ninguém está isento disso. Qualquer pessoa pode ser arrastada por isso, influenciada por isso, inclusive eu e você. E que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, para que nós possamos ser vigilantes, sóbrios. Paulo diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor. Pedro, na verdade, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar, ao qual nós devemos resistir firmes na fé. Então precisamos guardar a fé no nosso coração, para que nós possamos resistir qualquer ação do diabo e discernir quando o diabo está rondando a vida de uma pessoa, ou até mesmo a nossa vida. Por isso, irmãos, é importante nós vivemos em comunhão. É importante o cuidado do discipulado, o pastoreio na vida de uma pessoa, porque ninguém é capaz de viver sozinho. Davi disse: quem é que pode discernir suas próprias faltas? Nenhum ser humano tem capacidade de discernir os seus erros, de compreender aonde ele está falhando. Então é preciso ter a ajuda de irmãos, o pastoreio, o cuidado de um discipulado. Valorize o teu vínculo, valorize o grupo onde você caminha, valorize a comunhão com os irmãos na grande congregação, ainda que hoje nós estamos distantes, mas valoriza o tempo, ainda que seja por vídeo, irmãos. A gente vê tantas pessoas negligenciando um encontro, abrindo mão, por causa da vontade, por causa dos desejos, por causa de conflitos no coração. Essas coisas são influências demoníacas. O que causa desânimo na nossa vida, o que causa inconstância na nossa vida, são influências de espíritos. Você decide, mas o espírito influencia. Se você abre uma brecha, quer ver uma situação em que você pode ver que a pessoa está correndo perigo, está sendo influenciada por demônios, é quando essa pessoa se isola, quando essa pessoa se afasta da comunhão, quando essa pessoa não tem mais desejo de meditar na palavra de Deus, não tem mais ânimo para orar, está desanimado, está ressentido, angustiado, entristecido. Essas coisas abrem portas para que o demônio venha influenciar, lançar monólogo no teu ouvido, fazer você acolher mentiras no teu coração, até mesmo te menosprezando, levando a você compreender
na verdade, um engano, lançando um engano no teu coração de que você não é nada, de que você não serve para nada, coisas que vão trazendo a tua imagem para baixo e te desanimando. Quando você ouvir essas coisas, você tem que fugir, resistir firme na fé, porque a verdade, meu amado irmão, minha irmã, é que você pertence a Cristo, você foi comprado por preço, Cristo te valorizou e continua te valorizando. A cada dia Deus está pertinho de você. O desejo de Deus é que você abra seu coração e ouça a sua voz, a voz do Senhor, para que você possa se fortalecer, se animar. Então quero deixar essa mensagem para você. 2 influências já foram: o mundo, e a outra são os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, resumindo num nome só: diabo. Nós precisamos fugir. Você lembra da passagem onde Jesus repreendeu Pedro, dizendo: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. O próprio Pedro, discípulo de Jesus, em certo momento o diabo tinha colocado coisas no seu coração para que ele dissesse para Jesus, a fim de fazer com que Jesus tropeçasse. Mas como Jesus tinha plena comunhão com o Pai e tinha pleno discernimento, ele discerniu que ali por trás daquele homem ali, que é um discípulo, um amigo de Jesus, o diabo estava lançando mentiras ali, enganos no seu coração. Então, se aconteceu com Pedro, pode acontecer comigo e com você. Vamos guardar nossa vida. Amém, meus irmãos? Terceira influência, continuando o texto aqui, diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa terceira influência, ela está relacionada às obras da carne. Presta atenção: 3 influências negativas que podem nos afastar de Deus. A primeira delas é o mundo, a segunda delas é o diabo, a terceira delas é a carne, são as obras da carne. Todos nós estamos sujeitos a isso. Uma pessoa carnal, uma pessoa que pende muito para as coisas da carne, segundo aquilo que nós temos aprendido, ela tem o seu corpo e alma não sujeito ao espírito. Uma pessoa espiritual é o contrário, ela tem corpo e alma sujeito ao espírito. Então você vê que o que nos faz ser carnais, o que nos leva a praticar a obra da carne, é não andar no espírito. Paulo deixou bem claro em Gálatas 5, dizendo: andai no espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne, as vontades da carne. Então essa é uma arma que nós temos para lutar contra a nossa carne, porque no mesmo livro de Gálatas, no capítulo 5, Paulo diz que essas obras, as obras da carne, elas são conhecidas. Meu amado irmão, minha irmã, eu tenho certeza absoluta, assim como eu mesmo conheço as obras da carne. A gente conhece tudo aquilo que é carne. Ele começa dizendo ali: prostituição, adultério, lascívia, mentira, ira, discórdia, heresias, feitiçarias, malícia, glutonaria. Essas coisas são tudo obras conhecidas. Todos nós conhecemos. Então é certo que quando a gente vê uma pessoa caindo para esse lado, a gente vê que são obras da carne que ela está praticando. Agora o detalhe é que quando nós fazemos isso, e muitas das vezes não discernimos que nós estamos praticando essas obras. Por isso é importante a comunhão, é importante o nível de comunhão que você vive. Qual é o teu prazer? Onde está o teu prazer? Estar no meio de pessoas que temem a Deus ou estar no meio de pessoas que não temem a Deus? É claro que se você é um discípulo de Jesus,
que você é uma pessoa que foi lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. O seu prazer é estar no meio de pessoas que amam a Deus, por mais que muitas delas tenham falhas, assim como eu, como nós temos falhas, como muitas vezes tropeçamos, muitas vezes corremos o risco de magoar uma pessoa, de uma palavra talvez mal colocada, que cai no coração de uma pessoa e deixa essa pessoa entristecida, ressentida, mas nós cremos, irmãos, que essa comunhão é uma comunhão saudável, uma comunhão segura, onde nós podemos ser guardados e livres de todo e qualquer mal, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, seja qual for a situação que acontece conosco no meio da igreja, entre irmãos, entre pessoas que têm o mesmo espírito, essas coisas vão cooperar para o bem na tua vida, na minha vida, porque Deus quer nos levar cada vez mais ao crescimento, ao amadurecimento, e trazer cada vez mais para perto dele. Então nós precisamos guardar nossa vida, porque as obras da carne, elas estão continuamente rondando a nossa vida, o nosso coração, porque nós vivemos, é certo, irmãos, que nós vivemos num mundo, grande parte da nossa vida estávamos perdidos, como o texto começa dizendo, e que ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados. Esses delitos e pecados são obras da carne que nós praticávamos antes, que estávamos condenados e subjugados pelo diabo, escravizados pelo diabo, para praticar essas obras malignas que desagradam a Deus. Nós fazíamos isso, e essas práticas muitas das vezes ficaram presas na nossa alma. E nós, agora que estamos vivendo essa nova vida em Cristo, e nós vamos deparar com elas, tentando influenciar a nossa vida. Por isso é importante estarmos juntos, importante a nossa meditação diária da palavra, a nossa comunhão com Deus, a oração, o jejum, a amizade com os irmãos, o grupo caseiro, o grupo de companheirismo. Essas coisas vão guardar, são níveis de companheirismo seguro para nós. O Salmo 119, se não me engano, versículo 65, o salmista diz assim: companheiro sou de todos aqueles que guardam a tua lei. Então ele está dizendo ali que o nível de companheirismo dele é entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que têm os princípios de Deus na sua vida, porque essa influência vai ser boa para ele e também para qualquer um de nós que vivemos um nível de comunhão. Portanto, meu irmão, Deus tem colocado fortemente no meu coração: não rejeita o discipulado, não rejeita o pastoreio, não rejeita a comunhão no teu grupo caseiro. Aí pode-se dizer: mas grupo caseiro, aquele irmão, são momentos gostosos na presença de Deus, porque Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O momento gostoso, precioso, quem vai fazer é você. Se você tem o Espírito de Deus no teu coração, se você tem o desejo de agradar a Deus, você vai fazer esse momento um momento agradável. Você vai ser uma boa influência para os irmãos que estão ali presentes. Então não abra mão. Quanto tempo faz que você não participa de um nível de comunhão desse? Você pode responder para você mesmo. Eu sei que muitos irmãos entre nós são fiéis, são pessoas que honram o companheirismo, pessoas que honram o vínculo, pessoas que honram a Deus estando presente nos momentos de comunhão. E que você é assim. Mas se por algum motivo você tem se distanciado, saiba que você corre um risco de se enfraquecer, você corre um risco de cair em algumas dessas influências que nós citamos, essas 3 influências: o mundo, o diabo e a carne. Então você precisa correr para Deus. Amém, meus irmãos? Com todo carinho, com todo o respeito que temos por vocês. Vocês são nossos irmãos, pessoas que nós amamos. E não pensa você que eu estou fora, isento disso, porque eu também preciso de cuidado, eu preciso de ser protegido, eu preciso de estar junto com os irmãos, porque eu também tenho essa raiz pecaminosa dentro do meu coração, da nossa geração, desde Adão e Eva para cá. Então
por mais que a obra de Cristo foi feita na nossa vida, ainda essas coisas tendem a nos influenciar, a nos afastarmos de Deus. Nós estamos numa guerra aqui nesse mundo, a guerra da nossa carne contra o Espírito. Paulo disse que a carne, ela milita, ela guerreia contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Quem for mais forte vai vencer. Então, se você está se sentindo enfraquecido, desanimado, abatido, angustiado, se você não está com forças para caminhar, para prosseguir, você precisa se voltar para Deus e guardar essa mensagem de hoje, para não correr o risco de se afastar de Deus definitivamente. Eu sei que Deus vai te guardar, continuar te guardando, já está te guardando, porque essa mensagem que vem para nós hoje, para nós nos fortalecermos. Lembrando aqui que em breve nós retomaremos os encontros da igreja, aquela grande reunião onde estaremos juntos novamente celebrando o Senhor, e que você seja uma pessoa que esteja com o coração aberto para poder retomar novamente nessa caminhada, porque isso vai ser bom para você, vai ser bom para nós. Sei que muitos irmãos já estão cobrando, estão sentindo falta disso, mas tenha paciência. Esse mês agora nós iremos retomar gradativamente os encontros, que isso também vai nos ajudar muito na nossa caminhada, na nossa trajetória. Este mês eu li um versículo na nossa leitura, meditação diária progressiva que nós temos como costume, como prática, né? E incentivamos você, se você não está em dia, que você continue firme, perseverante, porque isso é bênção também, é uma das ferramentas que vai te livrar desses três inimigos aí, dessas três influências. E eu meditei num texto de Jeremias, no capítulo 4, versículo 1, que queimou no meu coração, queimou muito no meu coração. Eu sei que essa mensagem é para mim, mas também eu quero transmitir para você, porque é a palavra de Deus. O versículo 1, muito simples de compreender, diz assim: o próprio Deus dizendo para o povo de Israel, dizendo assim: se voltares, ó Israel, volta para mim, diz o Senhor. Se voltares, ó Israel, volta para mim, diz o Senhor. Se deixares as tuas abominações, não mais andarás vagueando. Que mensagem forte, irmãos. Que mensagem profunda. Deus abrindo o seu coração com o seu povo, o povo de Israel. Somos nós hoje, a igreja. Ele dizendo: se você voltar, volta para mim. Volta para Deus. Se você se desviou daquilo que Deus estabeleceu, dos princípios de Deus, se você se enfraqueceu, se você está desanimado, Deus está te chamando: volta para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos voltar por muitos motivos para a igreja ou para Deus, entre aspas. Podemos voltar para Deus por causa de uma pessoa, por causa de um grupo, por causa de um propósito, por causa de outras coisas, mas o que Deus quer é que nós voltemos para Ele. Deus quer exclusividade. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus não quer dividir você com ninguém. Foi isso que Deus falou para mim. Deus não quer nos dividir com ninguém. Nós somos dele. E isso é justo. Então volta para Deus. Se você está numa situação de perigo, volta para Deus. Dobra teu joelho, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, derrama seu coração diante dele, as suas ansiedades, que Deus vai te acolher, porque Deus quer que você seja somente dele. E assim também para a minha vida. Ele diz que nós devemos abandonar todas as nossas abominações, todas as coisas que não são de Deus, abandonarmos a vontade da nossa carne, os princípios deste mundo, as influências dos espíritos, as nossas vontades, os nossos planos, nossos projetos. Essas coisas têm que estar tudo diante de Deus.
precisamos nos voltar para Ele de todo o coração. É isso que Deus nos chama, porque se nós voltarmos, se a motivação da nossa vida, da nossa volta é Cristo, é o Senhor, tudo vai dar certo na nossa vida. Deus só tem coisas boas para você. Planos de Deus para você são planos de paz. Não tem prejuízo, não tem tristeza, não tem angústia. Deus tem planos de paz, de bênção para a tua vida, para que você seja feliz ao lado do teu Deus, ao lado do teu Senhor, ao lado dos teus irmãos, na comunhão preciosa da igreja que vai subir, que Jesus vem buscar, essa igreja que Ele está preparando. Não perca tempo com essas coisas, com outras coisas, irmãos. Voltemos todos nós para Deus. Essa mensagem que eu quero deixar para você. Ande no Espírito, vigia, guarda teu coração, busca se proteger com toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, preparação do Evangelho da paz, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé. Essas coisas nós precisamos nos revestir continuamente. Se houver confusão, houver briga, você vai discernir que aquilo ali não é contra o irmão. Você não tem inimigos aqui. Meu irmão, minha irmã, você não tem inimigo. Eu não tenho inimigos aqui. Nós temos um inimigo, aliás, dois. Um que somos nós mesmos, nossa vontade, o nosso eu, nosso orgulho, e outro que é o diabo. Nosso irmão, teu irmão, não é teu inimigo. Nós precisamos valorizar esse nível. Que Deus possa guardar a tua vida, guardar a minha vida, e nós possamos ser intensos, cada vez mais intensos na nossa caminhada com o Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e guarde a tua vida. Eu quero orar por você. Se você é uma pessoa que se sente enfraquecido, você é uma pessoa que tem muitos pensamentos ruins na tua mente, muitas vezes pensa em coisas que vão te deixando mal, vão trazendo coisas negativas na tua vida, eu quero orar por você, porque isso não é de Deus. Deus estará com você falando coisas boas no teu ouvido, no teu coração. O que você realmente é, a tua verdadeira identidade. Você é discípulo de Jesus, você é filho de Deus, você não é mais estrangeiro, não é mais peregrino, você é concidadão dos santos, você é da família de Deus. Você foi comprado, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro para viver exclusivamente para Deus. Você é luz neste mundo, você é sal nesta terra, você é um filho amado do Senhor. Eu quero orar por você, você que está enfraquecido, você que está desanimado, que passa por alguns conflitos na sua alma, muitas das vezes cai nas obras da carne, vício, bebedeira, essas coisas também são coisas da carne. Muitas das vezes a gente pende para um copo de cerveja, um copo de vinho, aquilo ali, a gente fica dominado por aquilo. Não se deixa dominar por nada. Você é livre para servir a Deus. Nós não podemos usar da nossa liberdade para darmos ocasião à carne. Temos que ser firmes com Deus, servindo a Deus e servindo uns aos outros. Abaixa a tua cabeça, dobra teu joelho, impõe as mãos sobre a pessoa que está do teu lado aí, orem uns pelos outros. Vamos agradecer a Deus, porque Deus, acima de tudo, Deus nos ama tanto, que Ele diz: se voltares, ó Israel, volta para mim. Volta para aquele a quem tanto vos afastaste. Diz outra palavra no livro de Isaías 31, se não me engano, tem esse texto. Então Deus te ama e quer você do lado dele. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer por essa mensagem que nós meditamos juntos. Na verdade, teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade, é Ele quem ministrou o nosso coração. Essa espada, Senhor, que é a tua palavra, que corta também aqui na minha alma, na alma dos meus irmãos, que divide juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e intenções de cada coração. Esta palavra viva, Senhor, essa palavra que é mais penetrante do que espada de dois gumes, essa palavra que o Senhor trouxe no nosso coração, ela possa trazer cura para nós,
Cura na vida dos meus irmãos, cura na minha vida, Senhor. Se alguma coisa tem desviado os meus olhos, Senhor, ou muitas das vezes os nossos passos do caminho que o Senhor projetou para nós, que nós possamos, Senhor, continuar firmes, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé e voltarmos para Ti de todo o nosso coração, Senhor. Andarmos, ó Deus, não segundo o curso deste mundo, mas ao contrário do padrão deste mundo, livre de toda e qualquer influência maligna, Senhor. O único Espírito que pode nos influenciar é o Teu Espírito Santo, que seja uma influência para a vida dos meus irmãos, nos levando cada vez mais, ó Deus, pelo Teu poder, a nos sujeitarmos a Ti, submetermos a Ti, Senhor, guardarmos os Teus mandamentos e vivermos uma vida digna do Senhor, agradando o Senhor em toda boa obra, crescendo no conhecimento, no pleno conhecimento do Senhor. Que seja assim na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Repreendemos todo o mal, repreendemos toda a influência do diabo, em nome de Jesus. Todo aquele monólogo que porventura vem na mente, no coração de alguns irmãos, sejam repreendidos. Tudo aquilo que vem trazer uma depreciação na vida desse irmão, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que venha, Senhor, a Tua palavra, a palavra da verdade, Senhor, aquela que liberta, aquela que traz cura, aquela que gera vida, em nome de Jesus. Sejam curados, sejam lavados, redimidos, protegidos, Senhor. Ó Deus, cada um dos meus irmãos, que o sangue de Cristo seja passado sobre nós, Senhor. E nós queremos viver na intensidade do Teu Espírito, ó Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, livres de toda e qualquer influência que nos afasta de Ti, Senhor. Que o nosso desejo seja sempre agradar a Ti. Em nome de Jesus, venha a paz do Senhor sobre este lar, sobre esta família, sobre esta casa, Senhor. Em nome de Jesus, tira as vendas dos olhos, toda a escama dos olhos seja retirada para contemplarem somente o que Deus está mostrando, está vendo. Em nome de Jesus, nos dê revelação a cada dia, Senhor, da Tua vontade, do Teu querer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti por tudo que tens feito e por tudo que farás. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida.